A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar o livro de Ruth, capítulo 1. Santo é Deus, vamos dar início ao livro de Ruth. É um livro pequeno, são apenas 4 capítulos, mas é uma história muito linda e que vai trazer muito conhecimento para nós, tá certo? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome de Jesus. Verso 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui, essa história é narrada no tempo em que os juízes julgavam Israel, tá? E como a gente acabou de estudar o livro de Juízes, isso está fresco na memória de vocês, né? Do capítulo 17 até o 21, não havia juízes em Israel, no livro de Juízes, né? Então, essa história aqui de Ruth, ela aconteceu no período de tempo em que a nação de Israel ainda temia o Senhor e que tinham juízes que julgavam suas causas, tá? Porque do capítulo 17 até o 21 de Juízes, não tinha mais juízes na terra, e as pessoas, cada um fazia conforme os desejos do seu coração, e a nação de Israel se desviou completamente, né? Então aqui, essa história de Ruth, ela ainda é um período de tempo em que os juízes julgavam e que o povo temia a Deus, e a gente vai perceber isso nas conversas de Noemi, da Ruth, né? Como elas tinham bastante temor a Deus, né? Então, essa família, houve uma grande fome na terra. Então, de tempos em tempos, existe muito período de fome, né? Isso é cíclico. Então, no livro de Gênesis, também teve uma grande fome. E Deus escolheu José para libertar o povo dessa fome, para saciar a fome, tanto dos egípcios como a fome do povo de Israel, né? Deu sabedoria para ele se tornou governador do Egito, e eles estocaram alimento por 7 anos, e os outros 7 anos de fome eles conseguiram passar bem e passar por esse período difícil, né? Então sempre na nossa vida há momentos difíceis e é necessário a gente estar sempre acumulando mantimentos, né? Tanto materialmente, mas principalmente espiritualmente, tá? Para quando vier as provações, você ter o Espírito Santo de Deus bem, bem forte, bem estocado no seu coração para você passar pela prova, tá bom? Mas aqui, como houve uma fome muito grande, eles não tinham nada estocado, eles tiveram que sair de Belém, né? Belém é a terra do nosso Salvador Jesus Cristo, onde nosso Senhor Jesus nasceu. Então eles saíram da terra, da terra de Belém, e foram até Moabe buscar mantimentos, né? Verso 2: E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então eles peregrinaram lá por Moabe durante 10 anos, se alimentando das colheitas lá, né? Porque lá a fome não alcançou em Moabe, a fome estava lá em Belém. Verso 5: E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Esse verso 5 aqui deixou bem claro a situação da Noemi. Ela ficou desamparada. Então, quando uma pessoa está desamparada, o dever do cristão é amparar essas pessoas, né? Está escrito na palavra que a verdadeira religião é ajudar o órfão e a viúva, né? Então aqui ela ficou viúva, ela perdeu o seu marido e também perdeu os seus 2 filhos. Então imagina a amargura do coração da Noemi, né? Santa Deus, se coloque no lugar dela. Então era uma mulher que ela tinha tudo para perder a fé dela, mas vocês vão ver que como que ela chama o nosso Deus, né? E como que é a intimidade que ela tem com Deus. Mesmo na provação, mesmo na amargura dela, ela não negou a fé. E lembra muito a história do Jó, né? A gente vai chegar no Jó ainda, né? Mas o Jó também sofreu uma prova terrível, mas não abandonou a sua fé, né? E depois ele foi justificado, da mesma forma que Deus também vai justificar Noemi aqui neste livro, tá bom? Verso 6: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aí, quando ela estava lá na terra de Moabe, olha como Deus não deixa ninguém desamparado. Quando ela sofreu essa dor de perder o seu marido e os seus filhos, Deus já mandou uma notícia boa para ela. Olha, lá na sua terra natal voltou a ter alimento, né? Então ela deixou aquela casa de dor, onde ela tinha lembranças ruins do luto do marido e dos filhos, né?
e saiu e voltou para sua terra natal, voltou lá para Belém, né? Onde ela morava. Então, isso fica uma dica para nós. Quando a gente sofre uma dor muito grande e você está, por exemplo, você perdeu sua esposa, perdeu seu esposo, e vocês têm uma casa grande, já não tem mais as crianças em casa, aquilo só vai te trazer dor e sofrimento. Deus, ele quer que você saia deste lugar, quer que você comece uma vida nova, tenha lembranças novas. Não que você vai esquecer seu marido e seus filhos, não, mas é para você diminuir essa dor, esse sofrimento que você está, e se relacionar com outras pessoas, curtir as outras pessoas da sua família, para você se sentir abraçada, amada, para você sair dessa dor que você está passando, tá bom? Então, se você tem uma casa muito grande, sofreu, está morando sozinho, aluga essa casa e vai morar com algum parente seu, com sua filha, com seu filho. Se sinta abraçada, amada, busque se relacionar com pessoas, viaje. Enquanto você está vivo, você tem muita coisa para você fazer. Você tem que anunciar o evangelho, tem que amar as pessoas, tem que ajudar os seus familiares, ajudar o teu próximo, tá bom? Não é o fim, tá certo? É isso aqui que Deus está querendo dizer para ela. Noemi, ó, se você perdeu seu marido, você perdeu seus 2 filhos, mas ainda não é o fim. Ele mandou uma notícia boa para ela. Voltou a ter alimento na sua terra natal, volta para lá. Então é para ela ter um encontro com seus familiares, para ela se sentir abraçada e amada novamente, tá bom? Nosso Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Então se levantou ela com... Aqui, perdão, verso 7, né? Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo. Então aqui a Noemi, ela está com tanta dor que ela não quer dividir essa dor, ela não quer que as suas noras participem dessa dor com ela. Ela estava despedindo elas para elas voltarem para suas famílias, né? Porque ela não tinha nada para oferecer mais, ela não tinha mais filhos para elas se casarem com eles. Ela não, como ela era mulher, naquela época as mulheres eram sustentadas pelos homens, ela não tinha como sustentar essas noras dela, né? Então aqui ela está falando: olha, volta para casa dos pais de vocês, comigo vocês só vão sofrer, né? Então aqui a Noemi está abrindo o coração para elas e mostrando o que ela tem dentro do seu coração. Então tem pessoas que se importam mais com os outros do que com ela mesma, porque ela podia muito bem, uma pessoa egoísta, falar: não, fica aqui comigo, eu estou precisando de vocês, não me deixe nesse momento mais difícil. Não, ela pensou nas noras, né? Então quando a pessoa tem Deus no coração, ela pensa mais nos outros do que nela mesma, tá bom? E esse aqui é um exemplo que eu gostei muito da Noemi. Então aqui ela está mostrando preocupação com as suas noras, né? Aqui no verso 9, aqui ela vai fazer uma oração para elas, ó. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram, né? Então as duas choraram, porque as duas estavam vendo que coração lindo que a Noemi tinha, né? E isso comove. Elas vindo a Noemi naquela situação terrível, e ela estava preocupada com elas, né? Então isso quebranta os corações, é de chorar mesmo, né? Verso 2: E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então, ó, tanto a Orfa como a Ruth, as duas ouviram a sogra delas pedindo para elas voltarem, só que as duas insistiram para ficar. Então as duas amavam muito Noemi e as duas insistiram para ficar. Só que aqui a gente vai ver que vai ter uma separação, uma distinção entre aquele que ama de verdade e aquele que desiste, né? Então a gente vai ver isso, a Bíblia inteira mostra esses dois lados: a pessoa que escolhe servir a Deus até o fim e aquela pessoa que desiste no meio do caminho. Então essa história de Orfa e de Ruth, ela representa muito isso, né? Verso 11: Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles sem tornar desmarido?
Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então aqui ela está falando assim: olha, vocês não precisam ficar comigo, não precisam ficar sofrendo junto comigo. Vão para casa de vocês, vão ter outros maridos, tenham uma vida nova, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, né? E aí que isso aqui é importante demais para nós, né? Tem muitas pessoas que buscam a Deus para conseguir coisas, né? Buscam a Deus por interesse. Ah, porque eu quero um emprego novo, eu quero um carro novo. Ah, porque eu busco o Senhor para Ele me curar da minha enfermidade. Então está sempre buscando algo do Senhor, né? Mas tem pessoas que buscam o Senhor apenas porque o amam, apenas porque não conseguem mais viver sem Ele, né? Então a gente vai ver essa distinção desses dois tipos de pessoas. As pessoas que buscam por interesse, quando chega um período da vida que o Senhor testa aquela pessoa e Deus para de responder as orações, dá um tempo para testar o coração dela, se aquela pessoa ama ela de verdade, né? Essa pessoa abandona, porque ela buscou Deus por interesse. Mas nós não devemos buscar nosso Deus por interesse, nós devemos buscar o nosso Senhor por amor, amém? Como Ruth vai dar o exemplo perfeito para nós de como é buscar o Senhor por amor, né? Santa Deus. Esse livro é lindo demais. Verso 14: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Então aqui as duas choraram. A Orfa beijou e se despediu da sua sogra, né? Mas a Ruth se apegou a ela. Ela ficou mais unida ainda com ela, né? E a sua sogra falou assim: Ruth, faz igual a sua cunhada. Ela se despediu, ela voltou para casa dela, voltou para os deuses dela, né? Eu não tenho nada para te oferecer, Ruth. Mas olha a resposta da Ruth, olha que coisa mais linda, que essa seja a nossa resposta toda vez que a gente passar por provações, toda vez que você sentir que Deus não está ouvindo suas orações, que Ele não está te dando benção, você está passando por um momento difícil. Se você realmente ama a Deus, você vai dar essa resposta aqui para o teu Senhor, né? Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te deixe e me afaste do teu pé de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Santo é Jesus Cristo. Será que a tua fé está desse nível aqui? A Noemi não tinha nada para oferecer para ela, né? Tem muitas igrejas que não te prometem carros, não te prometem casa, mas eles prometem graça, que Cristo estará junto de você, né? E se você está disposto a amar a Jesus Cristo de verdade, você vai responder igual a Ruth respondeu aqui, né? Eu não vou me apartar de ti, Senhor. Não me interessa o que o Senhor quer me dar, o que não vai me dar, a situação que eu estou passando está difícil, mas eu vou passar junto com o Senhor, porque eu te amo, porque o Senhor sofreu por mim na cruz, o Senhor me ajudou em tudo que eu precisava, e eu não vou te abandonar, porque eu sou grato a ti. Aqui ela sentia gratidão pela Noemi, por tudo que ela fez por ela, né? Então a Ruth era muito grata a Noemi, e ela não podia abandonar uma sogra tão boa, que cuidou por ela tanto tempo, né? Então aqui é gratidão. Então seja grato a teu Deus e não abandone Ele por nada, amém? Verso 17: Onde quer que morremos, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Santo é Jesus Cristo. Olha, isso é lindo demais. Ela disse que a única coisa que poderia separar ela de Noemi seria a morte. Santo Deus. Então a única coisa, e para nós cristãos, nem a morte nos separa de Cristo. Se você morrer tendo fé em Jesus Cristo, mesmo aquele que morrer viverá, porque Jesus Cristo falou que você vai viver com Ele para sempre. Agora nem a morte vai nos separar do amor de Cristo. Santo é Deus. Então seja um cristão verdadeiro, tenha essa fé no coração e não deixe Cristo por nada, porque Ele também nunca vai desistir de você, tá bom? Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então aqui a Ruth passou no teste, né? Às vezes Deus trata a gente de uma maneira, deixa a gente meio isolado, passando pelos problemas. A gente pensa que está sozinho, mas Deus está só observando a gente.
Aí a gente não desistiu, continuou firme na fé, a gente passou no teste. Aí é só graça. Aí começa a vir as bênçãos, tá? Aqui a Ruth passou no teste, ela e a Noemi, e elas vão alcançar a bênção nos próximos capítulos que a gente vai ver, né? Aí, aqui, ó, verso 19. Assim foram-se ambas até que chegaram a Belém, voltaram a Belém, né? E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Todo mundo aqui da cidade de Belém já estava sabendo do que tinha acontecido com ela lá em Moabe, né? Porque como eles eram de lá, né, quando o marido da Noemi morreu, a notícia correu rápido, né? Eles ficaram sabendo de tudo que aconteceu com a Noemi, né? Verso 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, olha só como ela chama, o Todo-Poderoso. Ela continuava fiel a Deus. Só que ela entendia que ela estava passando por um momento difícil e que Deus tinha pesado a mão sobre ela. Esse era um teste. Ela entendia que isso aqui era uma provação, que era um teste, né? Então, mas ela até pediu para trocarem o nome dela. Não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara. Mara é amargura, né? A tradução de Mara aqui. Me chamem de amargura, porque grande é a amargura do meu coração, porque ela perdeu seu marido e seus filhos, né? Mas mal sabia ela os planos que Deus tinha para ela, né? Então a gente vê que o processo pode ser muito difícil, né? Mas a promessa, o propósito vale a pena no final. A gente vai ver que no final o tamanho da importância dela ter voltado para sua terra, dela ter passado por tudo isso e das lições que ela deixou para nós. E tanto é importante que a gente vai ver que de Ruth e do seu marido, que eles vão se conhecer agora no próximo capítulo, eles vão dar descendência ao rei Davi. Olha que coisa mais linda. Se não tivesse acontecido tudo isso que aconteceu aqui, eles não conseguiriam chegar a esse patamar de estar na genealogia de Cristo. Santo Jesus, vocês entendem isso? Então, como está escrito na palavra, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela que estava amargurada, sofrendo, mas mal sabia ela o plano maravilhoso que Deus tinha para ela e para Ruth aqui no final da sua história, né? Santo Deus, é sempre assim, tenha fé. Tá passando por um momento difícil, você não está entendendo, mas o final da sua história vai ser lindo, vai ser muito, muito bonito, e você vai dar testemunho e vai glorificar o nome do teu Deus, como a Ruth aqui e a Noemi, elas vão glorificar o nome do Senhor, né? Verso 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque, pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto, né? Então aqui ela está abrindo o coração, ela está com amargura de coração, porque ela está no processo, né? Mas logo logo ela vai receber as bênçãos e vai alcançar o propósito, que era ser da linhagem, da descendência a Jesus Cristo, né? Olha que coisa mais linda. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Santa Deus, então quando elas voltaram para Belém, já estava no início da cega, da colheita, então já chegou o tempo da colheita. Santa Deus, então você está na fome, continua orando, que logo logo vai chegar o tempo da colheita, tá? Planta sementinhas do evangelho, planta sementinha de amor, e você vai ter uma boa colheita, tá bom? A Noemi e a Ruth, elas plantaram amor, e elas vão ter uma boa colheita, né? Santa Deus, confia no teu Deus. Eu vou colocar na tela uma tabelinha para a gente entender como é que funciona essa divisão. Desde o princípio, Deus dividiu o mundo entre luz e trevas, né? E aqui está muito representado entre a Orfa e a Ruth, né? Então, isso é lindo, na palavra de Deus inteira é assim, né? Se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender como é que funciona o mundo e como que funciona o processo seletivo para entrar no céu, tá certo? Aqui é um processo seletivo. Aqui você está na terra para passar por testes, por provações, e é necessário você estar preparado e se capacitar pela palavra e pelo Espírito Santo para você passar nesses testes, tá? Porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos, né? Então aqui na tabelinha está escrito aqui do lado esquerdo, né? Diabo, condenação, e do lado direito, Jesus, a salvação. Então aqui, ó, a órfã, ela ficou do lado esquerdo, né? Porque ela abandonou a sua sogra Noemi quando ela mais precisava, e ela voltou para a idolatria, para seus deuses, né? Já a Ruth, ela teve fé no Deus da Noemi, né? No nosso Deus, e teve compaixão da sua sogra e não abandonou ela, né? Santo Jesus Cristo. Na parábola do rico e do Lázaro, né? O rico, ele era avarento e foi para o inferno, né?
Já o Lázaro, ele passou uma vida simples, morando na rua, humilhado, e na palavra de Deus está escrito: os humilhados serão exaltados. Então ele ficou aqui do lado da salvação de Jesus, né? Quando as irmãs do Lázaro, Marta e Maria, Jesus estava pregando na casa delas, a Marta estava ocupada demais, preocupada com as coisas dos afazeres da casa. Já a Maria, ela escolheu a boa parte, né? Ela escolheu o nosso Salvador Jesus. Né? Lá no Gênesis, né? Na história de Jacó e Esaú, o Esaú, ele vendeu a sua bênção, ele vendeu a primogenitura. Já o Jacó lutou pela bênção, né? Ele lutou com o próprio Senhor Jesus, né? Como a gente viu lá em Gênesis, né? Lutou. Enquanto o Senhor não abençoou ele, ele não largou o Senhor, e ele foi abençoado, porque ele lutou pela bênção, ele valorizava a bênção, né? Ismael é o filho da desobediência, é o filho da escrava, né? É o filho da carne. Agora já o Isaac é o filho da promessa, né? É aquele que pela fé ele nasceu na velhice de Abraão e Sara. Caim era invejoso e matou seu irmão Abel, né? E Abel tinha um coração puro, e quando ele apresentou o seu holocausto, ele foi aprovado por Deus, porque o seu coração foi aprovado. Já o coração de Caim estava cheio de inveja, e Deus não aceitou o holocausto dele, né? Então que nosso coração esteja puro para a gente entrar no céu. O faraó, ele era orgulhoso, ele se achava o próprio Deus na terra, né? Os faraós, eles achavam que era a reencarnação de um Deus, e a palavra dele era lei na terra, né? Então o nosso Senhor quebrou o orgulho dele com as pragas do Egito, né? Já o servo Moisés, o servo de Deus, ele era obediente, ele trouxe a lei para trazer obediência à terra, né? A obediência é o contrário do orgulho. O orgulho, ele não obedece ninguém, porque ele se acha superior. Já o obediente é aquele que é servo, que se humilha perante o Senhor, e este é aceito, e esse vai para o céu. Saul, ele era imprudente, né? Então o rei Saul, ele foi escolhido por Deus, foi ungido, mas não deu valor a essa unção, e tomou várias atitudes precipitadas que fizeram Deus escolher outro rei. Então ele foi chamado, mas não foi escolhido. Ele foi chamado para ser rei, mas ele não foi escolhido. Aí Deus escolheu Davi para ser rei, porque o Davi, ele era um homem segundo o seu coração, né? Era segundo o coração de Deus. Então ele era um homem temente a Deus. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito, com imprudência. Ele buscava fazer, o coração dele estava alinhado com o pensamento de Deus. Então aqui do lado esquerdo, trevas, bodes e ímpios representa todos que vão para a condenação. Luz, ovelha e justos estão à direita, que representa os que vão alcançar a salvação, né? E os que estão à esquerda, eles vão ouvir: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então quem pratica impiedade, iniquidade, o nosso Senhor Jesus Cristo não os conhece, tá? Então busquem arrependimento e busquem a santificação para vocês ouvirem, para vocês estarem do lado direito na seleção quando Jesus Cristo voltar, e ouvirem: vinde benditos de meu Pai. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família, e que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.